Bem, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento inicial propriamente dito dos anfioxos. Então, imaginemos que já houve a situação de haver uma fecundação, né? Então, houve a fecundação e vamos ter um ovo. Então, os ovos do anfioxo, ele na realidade é um ovo oligolesto. Tá? É um ovo oligolesto de simetria bilateral. Mas, professor, o que é que significa isso? O que é que significa isso? Um ovo oligolesto, ele tem pouco, ou bem, na realidade muito pouco, vitelo. Tá? E a simetria bilateral é que está bem distribuído dentro do organismo, dentro do ovo. Tá? Então, durante as clivagens, o período de clivagens, a gente vai ver ele dividido radialmente. A gente consegue dividir ele radialmente. E quando comparamos o ovo de um anfioxo com um globo, nós podemos traçar um eixo imaginário polo a polo e nós vemos que o vitelo não se encontra distribuído uniformemente ao longo desse eixo. Tá? No polo vegetal vai ter um pouco mais de vitelo, enquanto que no polo animal a gente vai ter bem mais organelas celulares e no núcleo, tá bom? Então, a liberação dos corpúsculos polares sempre vai ser da origem ou da área do polo animal, tá bom? Então, o citoplasma do anfioxo apresenta algumas diferenças regionais e a gente pode traçar um mapa, tá bom? Então, no polo vegetal, a gente vê uma maior presença de vitelo, tá bom? Apesar que, como a gente está vendo, esse vitelo ele é pouco abundante no, no ovo inteiro, né? Porque é um ovo oligolécito, tá bom? No polo animal, a gente tem quase nada de vitelo, tá bom? E em um dos lados do ovo, tem uma zona aproximadamente correspondente a uma zona marginal, tá? Que é semelhante aos ovos dos anfíbios, que a gente vai ver na próxima aula. Tá? E aparece um tipo especial de citoplasma, que não contém muito vitelo e tem uma habilidade toda especial de se colorir mais profundamente por corantes basofílicos. Tá? Essa porção que a gente vai chamar de crescente, tá bom? E ela é bem característica desses ovos, e a sua parte ela vai sendo atenuada quando se dirige ao equador, tá bom? E ela vai dar origem a uma área mesodérmica. Então, no final dessas três regiões, né, o hemisfério animal vai dar origem a uma epiderme, tá? A epiderme do anfioxo e ao ectoderma neural. É importante a gente lembrar. Lembrem-se que sempre na parte de cima vai estar o, o polo animal, né? No hemisfério vegetal sempre vão se desenvolver o canal alimentar, e na área do crescente basofílico vai dar origem à região da musculatura, tá bom? As cavidades do corpo e a área mesodérmica, como eu falei para vocês. Essa área desse crescente que a gente está falando, normalmente é numa região mais equatorial, é uma região mais do meio desse ovo, tá bom? Então a gente vai falar um pouco mais sobre as clivagens, como elas ocorrem, quais são os padrões que a gente costuma ver nos anfioxos. Bem, as clivagens que a gente vai ver nos anfioxos são clivagens holoblásticas, tá bom? Então, por os ovos serem oligolestos, essas clivagens são holoblásticas. E isso significará o quê?
que vai separar conseguirá separar todo o ovo, ou as duas células, né? Então, de uma forma mais sistemática, a gente vai observar que a primeira e a segunda clivagem, elas ocorrem no plano meridional, tá bom? E ocorrem 60 a 90 minutos após a primeira fecundação, tá bom? Então a gente vai ver uma simetria bilateral que vai estar, ela já vem com o próprio ovo antes da antes da fecundação. O ovo já vem com a simetria bilateral que já é herdada da mãe, tá certo? São caracteres que já vêm do próprio ovo, já vem intrínseco. Então, como a gente observa aqui na imagem, na letra A, nós temos um ovo, tá bom? Então, na letra B, observamos que houve a primeira clivagem, tá? Houve uma clivagem holoblástica, tá? Então, a divisão completa. E esse ovo ele vai ter simetria bilateral. Então, em seguida, nós vamos ter uma segunda, a primeira e a segunda clivagem, né? As duas, a primeira e a segunda clivagem também é meridional, né? Porém, o plano é perpendicular e acontece 40 minutos após a primeira clivagem, tá bom? Então, os quatro blastômeros que vão ser resultantes, como vocês estão vendo aqui, eles vão ficar no mesmo plano, tá bom? Eles não vão ficar abaixo, eles vão ficar no mesmo plano, tá bom? Então a gente pode partir para a terceira clivagem, que agora ela vai ser levemente supraequatorial. O que é supraequatorial? Se a gente for pensar no globo terrestre, a gente vai ver uma linha, a gente vai pensar na linha do Equador. Ela divide a Terra no meio, tá certo? A parte norte e a parte sul, tá bom? Então, supraequatorial é para cima, tá? Parte norte. E por que isso, professor? Então, a parte sul, desculpa, a parte mais do polo vegetal, ela tem mais vitelo, então ela é mais difícil de ser ultrapassada, tá? Então tem mais difícil de haver a divisão celular. Então com isso, a secção ou a clivagem supraequatorial, ela é mais fácil, tá bom? Então vamos ter uma clivagem supraequatorial, tá bom? Por quê? Porque tem uma menor quantidade de vitelo e ela ocorre 30 minutos após a segunda clivagem. Da terceira clivagem vão originar 8 células que vão estar dispostas agora já em 2 planos, tá bom? E a gente já vai observar, se vocês tiverem a curiosidade, que entre essas células vai se abrindo um leve espaço no meio. Um leve espaço no meio, tá? Então vão criando-se espaços, tá bom? E esse espaço são espaços minúsculos. A gente vai chamar de blastocele. Isso a gente viu na semana passada com o ouriço do mar, né? Então essa cavidade blastocélica, ela vai ser preenchida por uma camada bem gelatinosa, tá bom? E a proporção que essa cavidade vai aumentando, esse conteúdo vai se tornando mais líquido e vai entrando mais conteúdo, né? Vai entrando mais conteúdo, vai entrando, então a blastocele ela vai aumentando de tamanho. Então vão ocorrendo mais divisões de forma alternada nos planos meridionais e latitudinais, tá bom? Sucessivamente de 32 células, de 64 e de 128. E a gente vai ver um aumento geométrico no número de blastômeros. E à medida que as divisões vão progredindo, as clivagens vão diminuindo, tá bom? E o sincronismo entre as clivagens, entre os polos, tá? Que antes eram os polos vegetal e animal, vão sendo menores. Então, os blastômeros, eles são
progressivamente empurrados para a periferia. E no final da segmentação, toda a segmentação, a gente vai ter essa blastocele formada, tá bom? Então a gente vai ter uma blástula final, como a gente está vendo aí na letra G, tá? Com mais ou menos 200 células. E essa blástula vai ter os micrômeros, que são as células do polo animal, que vocês vão ver na região superior aqui, e as células do polo vegetal, que vocês vão ver na região inferior. As células do polo animal nós vamos chamar de micrômeros, e as células do polo vegetal nós vamos chamar de macrômeros.